paz do Senhor Jesus, mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui neste lugar para dar continuidade na exposição do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos. Este é o vídeo, será o vídeo 34, né? Nós já gravamos 33 vídeos dentro do Evangelho que escreveu Marcos. São mensagens que nós estamos aqui gravando e postando no YouTube e no Facebook. E ora a Deus, né? Não tem muita... Eu procuro ser o mais simples possível. Do jeito que eu gravo, eu publico. Então, muitas vezes tem interferências sonoras, né? Não tem nada aqui de muito especial. Fundo é a minha casa, o meu quarto, um lugarzinho aqui que eu separei para que eu possa, onde eu faço minhas orações, onde eu busco o Senhor, lendo a palavra, e é o lugar onde eu tenho gravado esses vídeos aqui. Mas o importante de tudo isso é a mensagem, né? Nós estamos aqui expondo o Evangelho, conforme ele é, conforme está escrito, né? Nós não temos outra literatura aqui, outra fonte de informação e de fé que não seja a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor, Deus, inspirando homens, ele deixou escrito para nós, né? A palavra vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, Deus inspirou homens, né, que ele escolheu durante um período de tempo, e esses homens escreveram aquilo que receberam da parte de Deus como inspiração, e eles foram escrevendo. E nós temos essa preciosidade hoje, para que nós por ela possamos alcançar, né, a fé e recebamos assim a graça de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, né? É pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então por isso que nós estamos aqui procurando expor o Evangelho. Como disse, é o vídeo número 34, nós vamos falar do capítulo 11, paramos no verso 26 no vídeo anterior, e vamos partir para o verso 27 a seguir. Eu procuro aqui expor, né, o Evangelho, expor o que está escrito e trazer explicações, né, daquilo que está escrito, né? Nós não colocamos aqui, não defendemos instituição religiosa nenhuma nesse canal que eu tenho exposto aqui, porque eu entendo que é Deus que faz todas as coisas. Então, independente de religião, né, não defendo aqui religião, não defendo dogmas religiosos de dessa ou daquela religião, mas aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, né? E nós devemos fazer assim, né? Nós que ouvimos devemos examinar as Escrituras. Todos que ouvem, né, estão ouvindo esse vídeo, devem examinar as Escrituras, e nós vamos examinando as Escrituras, pedindo a revelação do Espírito Santo a nós, né, pelo Espírito Santo que revela a palavra, né, já que foi ele, Deus, que escreveu a palavra, então ele revela a palavra. Pedindo então a revelação da palavra, ele vai nos ensinando, ele vai nos revelando aquilo que ele realmente quer dizer com a sua palavra. Por isso que a gente não pode, a gente tem que ser o mais fiel possível à palavra de Deus, né? Nós somos falhos, falhamos, erramos, né? Mas para errar menos, vamos dizer assim, nós devemos ser fiéis àquilo que está escrito. Quando nós acrescentamos ou tiramos alguma coisa aqui, né, acrescentando dogmas humanos, tradições humanas, né, algumas coisas que homens ensinaram e não a palavra, não Deus através da sua palavra, aí o risco de errarmos é maior. Erramos, falhamos. E pior, ensinamos, né, coisas erradas a outros. E assim vai se espalhando heresias, né, devido às distorções da palavra, devido a má interpretação, ou então acréscimo daquilo que a palavra não quer dizer,
não quis dizer através da palavra. Isso é terrível, irmãos. Mas isso sempre teve, sempre vai ter. Jesus deixou alertado a isso, que iriam haver falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores. Por quê? Porque eles ensinam, pregam aquilo que fora da Bíblia, aquilo que a Bíblia não diz, né? Ou acrescenta ou tira aquilo que a Bíblia não diz. E muitas vezes por trás disso está a ganância, né? Do dinheiro. As pessoas querem trazer pessoas para a sua denominação religiosa, e atrás disso está o dinheiro, porque trazendo as pessoas à sua denominação religiosa, eles querem ganhar dinheiro, né, dessas pessoas aí. As pessoas trazem suas ofertas, seus dízimos àquela instituição religiosa. A igreja do Senhor está na terra para pregar a palavra, para pregar o evangelho e para levar as pessoas a crer em Jesus, né, através da palavra. Eu tenho que falar aqui de Jesus, porque a Bíblia revela Jesus a nós, a salvação. A salvação de Deus está em Cristo Jesus. Fora de Jesus não tem salvação. Não é porque eu estou nessa ou naquela religião, ou nessa ou naquela instituição religiosa, que eu vou ser salvo. Não. Nós seremos salvos pela fé, pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E é fé dada a nós por Deus através da palavra. Não por aquilo que alguma denominação ensina, mas o que a palavra nos ensina. Amém? Muito bem. Diante disso, vamos então passar à exposição da palavra. Marcos capítulo 11, verso 27. Nós vamos ler uma porção aqui. Então, só para relembrar, né? Jesus agora chega em Jerusalém. Ele estava caminhando, nós vimos aqui no vídeo 32, ele entra, né, em Jerusalém, é recebido lá em Jerusalém, não é? Pelas pessoas. Nessa época muitos já estavam seguindo Jesus devido aos sinais, à sua doutrina, os ensinamentos, né, que ele ensinava com a autoridade de Deus, né, sobre a vida dele. E ele fazia sinais, curava enfermidades, fazia grandes milagres, né? E as pessoas começaram então a crer e seguir Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra, né, recebido por uma grande multidão. Mas entendamos, está próximo agora a sua morte, né? Jesus, Deus, ele separou um povo na terra. Deus só tem um povo na terra, né? Ainda que tenhamos várias religiões, várias igrejas, muitas pessoas falando de Jesus, falando de Cristo, falando de Deus, não é? Várias religiões, vários segmentos religiosos pelo mundo, mas Deus só tem um povo na terra. A palavra é bem clara, ele conhece aqueles que são seus. Então é Deus que opera. Deus separou um povo, né? Na época, através de Abraão, ele chama Abraão e forma a nação de Israel, né? Só que a nação de Israel, ela se desviou do caminho do Senhor, a nação física de Israel. Então, no meio da nação de Israel existe o Israel espiritual, que na verdade é a igreja, hoje chamada de igreja, né? Então é o povo que Deus tira, aparta no meio de todas as nações, entre todas as nações hoje, através de Cristo. Agora não é só Israel, não são só os judeus, né? Porque os judeus, a grande maioria deles rejeitaram a Cristo. Quando Jesus veio, eles não aceitam até hoje que Jesus seja o Messias prometido pelos profetas. Isso deixou claro, João deixou claro isso aí, né? O evangelista João, no capítulo 1, só para a gente testemunhar isso, ele deixou claro, no capítulo 1 do evangelho escreveu João, verso 11, ele disse assim, vamos ler a partir do 9 para dar um entendimento melhor. Ali estava a luz verdadeira. Quem era a luz verdadeira? Jesus, né? Ali estava, né? Quando Jesus se fez carne, né? Deus se fez carne em Cristo Jesus, né? E veio como luz para o mundo, né? Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo.
Então é Jesus. Veja que Jesus é que opera, que ilumina, que alumia, né, que diz aqui, a todos, né, pelo poder de Deus em Cristo Jesus é que nós somos iluminados, podemos enxergar e conhecer as coisas de Deus. Então, João escreve assim, ali estava a luz verdadeira, né, que alumia todo homem que vem ao mundo. 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Deus estava no mundo, em Cristo Jesus, em carne, né? O mundo foi feito por ele, ou seja, Deus fez o mundo, e o mundo não o conheceu, né? E o verso 11 ele fala, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que era seu, que era de Deus, era a nação de Israel, os judeus, né? Que Deus tirou por meio de Abraão, formou. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus, os israelitas, o povo que Deus separou, não conheceu Deus em Cristo Jesus. Aí o verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, Deus em Cristo, né, se revelando aos homens, veio ao mundo em carne, né, veio para o que era seu, os seus não receberam, que eram os judeus, os israelitas carnais, que está a nação de Israel que estava aqui. Mas agora, todos quanto o receberam, ou seja, todos aqueles que receberam Jesus, que, né, receberam de Deus o entendimento de quem é Jesus, é Deus que faz isso em nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, quando recebemos a Jesus, né, o Deus encarnado em nós. Aí nós passamos a ser filhos de Deus. Então, não é todos que vêm ao mundo que são filhos de Deus, só aqueles que recebem Jesus. Aos que creem em seu nome, aos que creem em nome de Jesus. Por isso que não há salvação fora de Jesus. Se você não crer em Jesus, se você não receber Jesus na sua vida, você não é filho de Deus, e se você não é filho de Deus, você não é salvo. Você não estará com Deus na eternidade, na casa do Pai, né? Nós só iremos para a casa do Pai se nós formos filhos, e nós só seremos filhos se crermos em Jesus, recebermos Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, né? Porque todos que vêm ao mundo nascem carne, sangue, né? Da vontade dos homens. Então uma relação, né, entre homem e mulher, nasce uma pessoa, né, carne. Mas os que são filhos de Deus, os que têm fé em Cristo Jesus, não nasceram dessa forma, né? Nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É Deus que faz, Deus que opera, né? O novo nascimento na vida da pessoa, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É Jesus, né? O Verbo, o Deus vivo, né, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aí está, né? Este é o evangelho que nós temos que crer, né? Mas as pessoas então não receberam Jesus, né? Ficaram assim, meio que, voltando agora para Marcos, né? Muitos acreditavam, mas os judeus, aqueles que eram, conforme João está escrito lá, veio para o que era seu, né? Mas os seus não o receberam. Mas a grande maioria recebeu. Então Jesus agora está em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Ele entra em Jerusalém durante o dia, durante a noite ele sai. Nós vamos ver isso aqui, sai da cidade, né, vai para um outro lugar, às vezes o Monte das Oliveiras, um outro lugar onde ele ficava com seus apóstolos. No outro dia de manhã voltava para dentro da cidade, ficava ao redor do templo. E Jesus agora começa a ser questionado de uma forma mais violenta, né? Ferrenha, por aqueles que
que se julgavam povo de Deus, né? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os anciãos ali que trabalhavam no templo, o judaísmo, né? O judaísmo. E agora eles começavam a questionar Jesus, né? Por quê? Porque eles tinham, na verdade, inveja de Jesus, eles tinham medo de Jesus. Mas tudo isso é um trabalhar de Deus já, né? Jesus veio para morrer, né? E agora a perseguição a Jesus se torna mais forte. Mas mostra para nós, irmãos, não é? A inveja humana, o orgulho humano, não é? Por que muitos não recebem Jesus hoje como seu Salvador e Senhor? Tem muitos hoje que não recebem. Até dizem crer nele, mas só da boca para fora. Por quê? Por causa do orgulho religioso, né? Então eu nasci nessa tal religião, eu vou morrer. Você não tem que nascer na religião, você tem que nascer em Deus, em Cristo Jesus, né? Você tem que receber Jesus, nascer de novo de Deus, não da religião inventada ou colocada por homens, não. É em Cristo. Tudo está em Cristo Jesus. Mas naquele tempo eles começaram, né, a interrogar Jesus, a querer matar Jesus, a querer prender Jesus, porque Jesus estava fazendo um grande movimento, né? Estava ensinando de uma forma e as pessoas estavam crendo e seguindo a Jesus fazendo grandes milagres, né? E os escribas, os fariseus, aqueles doutores da lei, dessa religião dita oficial daquele tempo, vamos dizer assim, né? Ficaram com medo de perder o seu lugar para Jesus, né? E aí começaram então a questionar, a perguntar, a acusar Jesus de várias situações. Então, estamos aqui, só para a gente situar. Jesus entra, ensina durante o dia, sai, né? Depois teve também que Jesus passou ali por uma figueira, a figueira não tinha fruto, Jesus amaldiçoou, né? A figueira se secou, os discípulos que estavam com ele vendo, ouvindo ele amaldiçoar a figueira, depois vendo a figueira seca, e Jesus ensina que é pela fé, né? Se nós tivermos fé, né? Verdadeiramente as coisas acontecem. Então tudo Deus, ele opera em nós através da fé. É impossível nós agradarmos a Deus sem fé. É impossível nós trabalharmos para Deus sem fé. Eu estou aqui gravando esses vídeos pela fé que o Senhor me deu, né? Então exponho aqui, coloco aí, não importa para mim também, eu peço a Deus que Ele, né, faça esse vídeo chegar naqueles que são necessitados, né? E eu creio que pela fé minha, eu creio que esse vídeo tem alcançado pessoas aí, e vai alcançar muitas mais pessoas, né? Porque está aí na rede social aí. E peço a você aí que está ouvindo, que faça pela fé, né? Faça esse vídeo chegar a outras pessoas, compartilhe, né? Ore, né? Para que esses vídeos aí, Deus possa conduzi-los às pessoas que estão aí perdidas, e elas possam ser salvas, né? Também estar conosco. Muito bem, vamos continuar aqui então, a partir do verso 27, expondo o Evangelho. Então diz aí, também Jesus falou sobre o perdão, né? A necessidade de nós perdoarmos, porque se nós não perdoarmos aqui na terra, Deus não nos perdoará lá, né? Então é necessário o perdão também, nós conceder o perdão aqui a outras pessoas. Muito bem, aí Jesus tinha saído, era tarde, tinha saído, ensinou essas coisas lá fora da cidade. E no 27 diz assim: e tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo templo, em volta do templo, ao redor do templo, entre os pátios que tinham ali ao redor do templo, os escribas, os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos se aproximaram dele. Jesus agora, né, ensinando, curando ali em volta do templo, né, pelo templo ali, diz aqui a palavra, chegaram próximo a Jesus os principais dos sacerdotes, aqueles que trabalhavam ali no templo, né, era responsável pelos rituais religiosos do templo, enfim, os escribas que escreviam a lei, né, a lei de Moisés,
os anciãos, os mais antigos ali do judaísmo, eles se aproximaram de Jesus. Eles disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Essa é a pergunta. Fizeram dessas duas perguntas para Jesus. Escuta aqui. Com que autoridade que você está fazendo isso aí? Fazendo o quê? Jesus tinha entrado no templo, tinha derrubado a mesa dos cambistas, né, porque estava fazendo a casa de Deus, que é a casa de oração, covil de ladrões. Jesus ensinava. Jesus, na autoridade de Deus, ele operava maravilhas, ele operava milagres. E as pessoas começaram a ver aquilo em Jesus e chegaram a Jesus e fizeram essa pergunta. Quem? Os religiosos da época de Jesus, né? os do judaísmo, conforme diz aqui, os sacerdotes principais, os escribas, os anciãos. E a pergunta é essa: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Questionaram Jesus. Jesus tinha um costume que às vezes quando ele recebia uma pergunta, ele sabia que essa pergunta é uma pergunta assim para pegar Jesus em alguma situação, às vezes ele fazia uma outra pergunta em cima daquela pergunta que fizeram para Jesus. Jesus sabia a intenção, né? Sabe a intenção do coração humano. Aí diz aí no 29, mas Jesus respondendo disse-lhe: também eu vos perguntarei uma coisa, e responde-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês responderem essa minha pergunta, aí eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E aí no 30 ele vai dizer: o batismo de João Batista que batizava, era do céu ou dos homens? Respondei-me. Respondam-me para mim. O João batizava. O batismo dele era do céu ou dos homens? Né? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Porque muitos deles não creram no batismo de João. Né? João Batista, ele é precursor de Jesus, ele veio anunciando Jesus. Então ele foi mandado por Deus, conforme as Escrituras, né? No espírito de Elias. Não era ele o Elias, não era ele o profeta, não era ele o Cristo, mas ele veio no espírito. Ele veio no mesmo espírito, ou seja, cheio do poder de Deus. João Batista, desde o ventre da mãe dele, ele era cheio do Espírito Santo. Deus estava com ele, ele enviou. Foi enviado por Deus, né? Então ele batizava porque Deus tinha dado autoridade para ele batizar. Ou seja, o batismo que João batizava era de Deus, vinha do céu. Mas muitos iam até João Batista e se arrependiam dos seus pecados, né? Reconheciam que eram pecadores, passavam pelas águas do batismo. Não que a água em si tenha algum poder de purificação, não. Mas o fato de nós crermos e irmos até João e sermos batizados, arrependendo dos nossos pecados, crendo que Jesus, aquele que viria, que João anunciava, né, viria, que é o Messias que veio realmente. Então, arrependendo dos nossos pecados, reconhecendo os nossos pecados e crendo em Jesus, nós somos salvos, né? É pela fé, sempre a salvação é pela fé, no Jesus, no Messias que João Batista ele anunciava. Jesus, quando esteve lá, né, ele foi lá para ser batizado por João. Quando João viu, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, ó. Quem tira o pecado do mundo é Jesus. Eu estou aqui batizando para o arrependimento, para que vocês reconheçam e se arrependam dos seus pecados, né? Mas quem salva, quem tira os pecados do mundo é Jesus, né? Então o batismo, irmão, quando nós passamos pelas águas do batismo, o batismo tem esse significado. Nós morremos, nós somos imersos em água, morrendo e confessando os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, nós somos sepultados na água, né? Ali representa o sepultamento do velho homem, pecador que éramos, né? Então morre ali pela fé em Cristo, no arrependimento dos nossos pecados, nós morremos. E quando saímos da água, ressuscitamos com Cristo,
né? Assim como Cristo há uma nova criatura, agora não mais para viver para a carne, não mais carnalmente, mas para vivermos para Deus, para vivermos em Cristo Jesus. Esse é o sentido do batismo. E aí Jesus fez essa pergunta, e eles arrazoavam isso. Se não é de sé, que é do céu, né, que é de Deus, aí Jesus vai dizer, então por que vocês não creram? Vocês não são de Deus? Vocês não é o povo de Deus? Você não é o sacerdote? Você não é o escriba? Você não é o povo de Deus, conforme vocês afirmam ser? Porque se o batismo de João é do céu, por que vocês não creram então? Eles pensavam assim, eles pensando isso, né? Se, porém, dissermos, verso 32, dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João Batista verdadeiramente era profeta. Então, ali estava um povo cercando ali aquela conversa, ouvindo aquela conversa. E eles pensaram assim, né? Se dissermos que é do homem, o povo vai se revoltar contra nós, né? Por quê? Porque o povo tem João como um profeta. Verdadeiramente ele era um profeta. E João Batista realmente ele veio como profeta. Ele veio profetizando a vinda do Messias, né? A vinda do Salvador. Ele não fez grandes sinais, mas ninguém falou de Jesus tanto quanto João Batista, né? João Batista chegou a ver Jesus em carne, né? E quando viu, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, João era o profeta, o último dos profetas do Antigo Testamento, ou seja, aquele que viria antes de Jesus, né? Antes de Jesus, João é considerado, então, o último dos profetas, antes de Cristo Jesus. Aí eles ficaram nessa dúvida, e agora, né? Como é que a gente faz? Aí no verso 33 diz assim, e respondendo disseram a Jesus, não sabemos, não sabemos se é do céu ou se é do homem. E Jesus lhe replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Muito bem, se você não sabe, né, que João Batista ele é aquele que viria no espírito de Elias, revelado já pelos profetas, que vocês, né, creem. Vocês creem nos escritos dos profetas, no Salmo, em Moisés. João Batista, ele é aquele que foi anunciado pelos profetas, que viria antes de mim. Se vocês não creem nisso, que ele é de Deus, vocês vão crer em mim? Com que autoridade eu faço isso? Se eu falar, vocês não vão crer. Não é? E João Batista, que próprio Jesus deu testemunho que dos nascidos de mulher que veio a este mundo, ninguém há maior no reino de Deus do que João Batista, mas o menor, né, dentre os que estão no reino de Deus é maior que João Batista. João Batista nunca teve, né? Foram perguntar para João Batista se ele era o Cristo, se ele era o profeta. Quem és tu? Né? João Batista, eu sou uma voz que clama no deserto, né? Endireitai os vossos caminhos, porque é chegado o reino dos céus. É essa a mensagem, irmão, da igreja hoje, da igreja de Deus, né? Sendo nós todos pecadores, né? Esse é o evangelho simples, né? Não precisamos inventar. Qual que é o evangelho? Todos os homens debaixo de pecado, Deus colocou todos debaixo de pecado, né? Todos, não há nenhum que não peque, a não ser Jesus, né? Que veio como homem na terra, né? Então, estando nós todos condenados, né, por causa do pecado, a morte eterna, né? Deus já fala, que outro tempo falou através dos profetas, falou através da palavra, dos salmos, enfim, de Moisés, né? Agora estava ali, se cumprindo tudo aquilo que os profetas tinham dito, tinham falado, estava se cumprindo em Cristo Jesus. Ora, se eles não criam que João Batista é o profeta, né, que o batismo dele vinha de Deus e não dos homens, tampouco eles iriam crer em Jesus. Então Jesus não perde tempo, né?
em dar explicações àqueles que não creem, né? Aqueles que não creem, Jesus veio de Deus, Jesus é o Deus encarnado na terra, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É o que o próprio Marcos, né, registra aqui quando Jesus já, né, vamos chegar lá ainda, mas só adiantando um pouquinho, né, em Marcos 16, que é o último capítulo desse evangelho, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, se Deus assim permitir, né, mas aqui está registrado no capítulo 16 de Marcos, verso 15, quando Jesus já ressuscitado, apareceu ali já ressuscitado, ressurreto, já pronto para, no tempo determinado, voltar ao Pai, mas ele deixou essa ordem, em Marcos 16, capítulo 15, deixou essa ordem para os apóstolos e para todos os seus discípulos. Por isso que eu estou aqui, né, cumprindo essa ordem aqui, ó, de Cristo Jesus, que deixou a todos aqueles que nele creem, né? Disse assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É para nós pregar o evangelho a todos, né? Então esse é o dever, é uma ordem, ó. Ide, não é, olha, se puder vocês vão lá pregar, não, ide, é uma ordem, né, dada pelo próprio Jesus, para todos aqueles que seguem. Então aquele que segue Jesus, ele não prega isso aqui, ó, não prega o evangelho a outras pessoas, não é de Deus. Quem for de Deus, prega, anuncia. Não precisa ser no púlpito de uma igreja, de uma entidade religiosa, não precisa ser num canal de televisão. Eu estou aqui na simplicidade aqui da minha casa, agora aproveitando, né? Alguns não gostam, tal, mas estou aproveitando aqui o que a tecnologia nos fornece. Muitas pessoas usam a tecnologia para pregar porcaria, né? Pregar pornografia, pregar pecado, colocar tantas coisas aí na internet que só por Deus. Por que nós que temos a palavra não podemos usar também isso aqui para anunciar a palavra, anunciar o evangelho a outros, né? Paulo fazia isso, só que não através da internet, porque na época de Paulo não tinha, né? Mas Paulo escrevia as cartas, né? Ele queria falar lá com uma igreja, estava numa outra cidade, ele escrevia a carta, mandava essa carta àquelas outras pessoas. Está registrado aqui, ó. Carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta aos Coríntios. Paulo, Pedro escreveu, né? É o que eles tinham em mãos para fazer, né? Até há pouco tempo não tinha internet, não tinha nada, era só carta mesmo, né? Eu ainda sou do tempo daquele que escrevia uma carta para alguém, essa carta levava 1 semana, 10 dias para chegar lá no destinatário. Depois a resposta demorava mais 1 semana, né? Então hoje não, hoje nós temos aqui essa internet, por que não usar? Estamos usando, continuo frequentando a igreja, continuo tendo comunhão com os irmãos, né? Meus irmãos em Cristo Jesus, continuo, né, fazendo a obra de Deus aqui, mas estou aqui aproveitando, cumprindo isso aqui. Eu não posso ir em muitos lugares, mas essa mensagem vai, a mensagem que eu estou falando aqui pode ir, né? Então veja bem, verso 15, Jesus dizendo: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa obrigação. Agora, verso 16, quem crer, então não são todos que vão crer, né? Aqui diz: quem crer, alguns vão crer, e for batizado, que é o batismo de João, que Jesus falou ali, perdão, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é o ato de ser batizado, não é a água que é necessário para a nossa salvação, não é o ritual religioso, é a convicção, é a nossa fé, a nossa consciência de que nós vamos dar testemunho através do batismo, né? Através de descer as águas, que nós agora reconhecemos diante de Deus que somos pecadores, que somos culpados de nossos pecados, que somos pecadores, e nos arrependemos e queremos morrer através do batismo por imersão, como se fosse um sepultamento, ou seja, o nosso velho homem sendo sepultado ali. Isso foi uma das ordenanças que Jesus deixou. O batismo é a ceia do Senhor. Então, ao sermos batizados, né,
Quando saímos da água, saímos ressuscitados agora com uma nova criatura, uma natureza agora espiritual. Por isso que para ser batizado, irmãos, nós precisamos ter uma certa idade para que nós possamos entender isso aqui, ó, entender o Evangelho. Não é somente um ritual, não é questão só de um ritual. Eu preciso entender o Evangelho, é preciso reconhecer o Evangelho, é preciso receber o Senhor Jesus. Então por isso que ele fala assim, pregue o Evangelho a toda criatura, né? Aquele que crer e for batizado, dando testemunho da sua fé pelo batismo, e ali revelando que agora sepultado no batismo, ressuscitando em Cristo, né? Mas será salvo. Diz aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, se você ouvir a palavra de Deus, está ouvindo aí, você creu no Evangelho, não é em mim, no Evangelho, naquilo que eu estou pregando, que está aqui, ó, certo? Você creu, passou pela água do batismo, você é salvo. Mas quem não crer será condenado. Já está aqui o juízo. Então o juízo de Deus está revelado para nós aqui, ó, né? Ou seja, se você ouviu o Evangelho, crer e for batizado, crer em quem? Crer em Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aqui, ó. Você creu, você arrependeu dos seus pecados, você passou pela água do batismo dando arrependimento, prova do arrependimento dos seus pecados, você será salvo. Agora, se você não crer, será condenado. O juízo de Deus é esse, revelado para nós aqui, né? E aí depois que Jesus passou essa ordenança para todos, né, para a igreja, que somos nós hoje, Jesus então, ele foi recebido pelo Senhor, depois de um tempo, a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, ele foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, está lá, né, ele é o poder de Deus, está à direita de Deus, é o próprio Deus encarnado, e é um com o Pai, e aí o que aconteceu? Os discípulos, os apóstolos, saindo, recebendo essa ordem de Deus, saíram e foram pregando por todas as partes. E o Senhor ia cooperando com eles, né, para testificar da palavra com sinais que seguiam aos que creem, né? Então, é preciso crer, é preciso ter fé, né? E essas pessoas aqui, então, voltando para Marcos, capítulo 11, nós vamos parar aqui no verso 33, eles se achavam povo de Deus, se achavam aqueles que receberam de Deus essa autoridade, mas na verdade eles estavam somente precisavam nascer de novo, né? Precisavam reconhecer o Messias, reconhecer Jesus. Então, paramos aqui no verso 33, interrogação acerca do batismo de João. Como eu disse, agora Jesus está sendo questionado mais intensamente pelos escribas, fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes do templo, mas está chegando próximo à sua morte na cruz do Calvário, e isso iria acontecer mesmo. Amém? Paramos por aqui, querendo o Senhor, entraremos no capítulo 12 do Evangelho que escreveu Marcos sobre Jesus Cristo, né? Que você, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir esse vídeo, né, possa crer em Jesus, se você ainda não crê. Se você já crê, um dia nós nos veremos no céu, em nome de Jesus. Quando ele vier, ele está em breve a vinda dele, né? Mas se você ainda não creu em Jesus, não recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, precisa crer somente em Jesus, deixar a idolatria, deixar a crença em outras coisas, mas receber Jesus pela fé. Eu creio em Jesus como meu único suficiente Salvador, confesso que sou pecador, sou falho, mas me arrependo dos meus pecados. E agora quero passar pela água do batismo e quero agora dar testemunho da minha conversão, que agora eu sou de Deus, sou filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí você será salvo. Amém? Que você assim o faça, minha oração por você, pela sua família, que você venha crer nesse Jesus revelado pelas Escrituras, revelados por Deus através das Escrituras. E assim ser salvo. Amém?
Que você receba em nome de Jesus essa palavra de salvação e possa alcançar, né, receber de Deus tão grande salvação. Deus abençoe em Cristo Jesus.